Ele saiu de casa e nunca mais ligou, e ela ficou sozinha com um bebê nos braços e um coração em pedaços. Os vizinhos disseram que ela não aguentaria, que ela ia enlouquecer, mas o que ninguém sabia é que o céu já tinha começado a se mover. Essa é a história de uma mulher que descobriu o poder da fé, bem no fundo do poço. Se você acredita que Deus reescreve destinos, mesmo quando tudo parece perdido, inscreva-se agora no canal. Aqui no Luz na Janela, cada história é mais que uma narrativa. É uma janela aberta para a fé. E talvez para você também. Você já acordou com a sensação de que tudo desmoronou e não havia ninguém para segurar sua mão? Eu acordei assim, com um bebê recém-nascido no colo e o outro lado da cama vazio. Era uma quinta-feira. O dia seguinte ao nosso acordo. Acordo que, aliás, nunca existiu de verdade, só da minha parte. Eu tinha dado à luz há 8 dias. Estava cansada, inchada, com olheiras fundas, pontos doloridos e um coração totalmente entregue àquele homem. Mas naquela manhã, ele não estava mais lá. Nem chinelo no canto, nem cheiro no travesseiro, nem recado, nem culpa, só ausência. Eu me chamo Larissa, tenho 30 anos. E essa história não começa com um final feliz. Começa com abandono, dor e um grito silencioso que só Deus escutou. Voltei no tempo por segundos. Lembrei da nossa promessa, ou da ilusão dela, de quando ele dizia que filho era bênção, que Deus tinha nos unido, que eu era o amor da vida dele. Ele sorria enquanto falava isso, com os olhos castanhos que hipnotizavam qualquer dúvida. E eu acreditei, porque quando você está apaixonada e grávida, você acredita até no impossível. Mas ali estava eu, com a fralda vazando, os peitos doendo de tanto leite, e um choro agudo no meu colo, que parecia também carregar a minha dor. Eu não chorei, ainda não, só respirei fundo. E fiz o que sempre fiz, segui em frente, desci com cuidado, tentando não acordar minha mãe. Sim, eu estava morando de favor na casa dela. Ela nunca aprovou meu relacionamento. Esse homem tem cheiro de mentira, ela dizia, e eu achava que era implicância. Agora, ela dormia no quarto ao lado, enquanto o mundo desmoronava de novo. Fui até a cozinha. Coloquei água no fogo e me olhei no reflexo do vidro da janela. Meus olhos estavam fundos. Meu cabelo preso de qualquer jeito. Minhas mãos tremiam. Mas eu estava ali, inteira, na medida do possível. Depois de alimentar meu filho, sentei no sofá. O silêncio era pesado. Eu tinha medo de ligar para ele. Medo de confirmar o que eu já sabia. Que ele tinha ido embora. De verdade. Liguei mesmo assim. 1, 2, 5 vezes. Na sexta tentativa, desligou na primeira chamada. Foi quando a lágrima escorreu. A primeira. A de quem entende, sem precisar ouvir. Minha mãe acordou e me encontrou ali. Sentada, abraçada a um cobertor, com meu filho dormindo no peito. Ela olhou e não disse nada. Sentou ao meu lado e apenas colocou a mão sobre a minha. Agora você vai conhecer o que é recomeçar com Deus, ela disse. Eu queria responder, não quero saber de Deus agora, mas não tive forças nem para resistir. Nos dias seguintes tentei manter a rotina, amamentar, lavar as roupas, responder mensagens como se tudo estivesse normal, mas a verdade é que algo em mim tinha quebrado, e eu não sabia se seria reconstruído um dia. Uma semana depois, recebi uma ligação. Era do pastor da igreja da minha infância. Larissa, soube que você teve o bebê. Podemos orar por vocês no culto de domingo? Minha vontade era sumir, mas minha mãe aceitou por mim. Domingo chegou. Vesti a roupa mais decente que encontrei. Prendi o cabelo, passei um rímel antigo e vesti meu escudo de silêncio. Fomos. A igreja era pequena, com cheiro de madeira antiga e bancos gastos, mas havia uma paz ali. Uma paz que me irritava no começo, porque eu estava desmoronando, e as pessoas sorriam como se a vida fosse simples. Na hora da oração, me chamaram à frente. Fiquei com vergonha, com medo do julgamento, com raiva da minha história, mas fui. Segurando meu bebê nos braços, subi ao altar, e quando o pastor colocou a mão sobre minha cabeça e disse: "O Senhor enxuga toda lágrima, mesmo a que a gente esconde", foi ali que eu desabei. Chorei como uma criança, ali, diante de estranhos, com o corpo cansado e o coração arrebentado. E Deus parecia ouvir cada soluço. Naquele dia, não voltei para casa leve, mas voltei com uma fagulha, uma coisa pequena, um sussurro na alma que dizia: "Você ainda não acabou". Na segunda-feira tudo parecia igual, mas não era. Eu acordei com os olhos inchados e o peito ainda doía, mas de um jeito diferente. Não era só físico, era como se o peso tivesse mudado de lugar. Tomei o café com minha mãe em silêncio. Ouvia o barulho da chaleira, da colher batendo no copo. Nada foi dito, mas no fundo, sabíamos que algo tinha começado a se mexer dentro de mim. Depois do almoço, fui até o quarto, peguei uma caixa que estava escondida no fundo do armário. Dentro, havia algumas roupas dele, cartas antigas, uma aliança de compromisso que nunca chegou a ser usada, e também o teste de gravidez que fiz.
ainda guardado dentro de um saquinho. Me sentei no chão, com meu filho dormindo no carrinho ao lado. E pela primeira vez, falei com Deus como quem fala com um desconhecido que talvez estivesse escutando. Disse: Senhor, se o Senhor ainda me vê, então olha para mim agora. Eu tô cansada, não quero força. Eu só queria que o Senhor soubesse que eu existo. Fiquei ali por quase 1 hora, às vezes em silêncio, às vezes chorando, mas não pedi nada, só queria ser ouvida. No dia seguinte, minha mãe sugeriu que eu começasse a frequentar os encontros de mulheres da igreja. Disse que não precisava falar nada, só ouvir, só estar. Aceitei, mais por falta de escolha do que por vontade. Na primeira reunião, cheguei de cabeça baixa. Sentia como se todas soubessem da minha vergonha, como se cada sorriso fosse um julgamento disfarçado. Mas uma senhora se aproximou, não perguntou meu nome, não quis saber da minha história, só estendeu os braços e me abraçou. Ela cheirava a sabonete de lavanda e tempo, e quando me apertou contra o peito, disse uma única frase: Você é mais amada do que imagina. Aquilo me desmontou, porque ninguém tinha me dito algo assim há muito tempo, e porque, no fundo, eu mesma já não acreditava nisso. Voltei para casa com o coração mexido. Naquela noite, enquanto embalava meu filho, algo me fez cantar uma música que eu ouvia quando era criança. Um louvor que dizia: Mesmo que me deixem, Deus não me deixará. Eu mal lembrava da melodia, mas as palavras saíram sozinhas. O bebê dormiu sorrindo, e eu, com os olhos cheios de lágrimas, comecei a entender que talvez, só talvez, o fundo do poço fosse o lugar exato onde a esperança nasce. Aos poucos, comecei a voltar para a igreja. Os domingos viraram alívio, e os encontros semanais, uma nova forma de respirar. Não tinha emprego, nem respostas, nem futuro claro, mas eu tinha fé. Pequena, sim, mas viva, e era ela que me fazia levantar da cama. Uma tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma amiga antiga, dessas que a vida afastou. Ela disse que a igreja dela precisava de alguém para cuidar de crianças durante os cultos. Perguntou se eu toparia ajudar. Não pagava nada, mas oferecia almoço, fraldas e companhia. Aceitei no mesmo dia. No domingo seguinte, entrei na salinha infantil com meu filho no colo e uma mochila cheia de medos. Tinham 5 crianças, todas agitadas, todas curiosas. Uma delas me olhou e disse: Você é a tia nova que vai contar histórias de Jesus? Fiquei sem saber o que responder. Eu mesma não sabia se ainda acreditava em tudo aquilo, mas olhei para ela e disse: Sou sim, e vou te contar a melhor história de todas. E naquele dia, contando sobre um Deus que nunca abandona, percebi que eu mesma estava ouvindo pela primeira vez. Voltei para casa com os olhos acesos, com o peito aquecido, como se pela primeira vez desde o abandono eu estivesse sendo reconstruída, devagar, sem pressa, mas com propósito. Era o início de algo novo, e eu ainda não fazia ideia de onde isso me levaria, mas sabia de uma coisa: se Deus começou, Ele não ia parar no meio. A salinha das crianças virou o meu lugar seguro. Não era um emprego, nem um ministério oficial, mas era onde eu sentia que Deus me via de novo. Aos poucos, fui aprendendo os nomes de cada criança, suas manias, seus medos, suas frases engraçadas, e mais do que tudo, fui percebendo como elas me faziam bem, porque enquanto eu cuidava delas, era como se alguém cuidasse de mim por dentro. Meu filho crescia ali comigo, no cantinho da salinha, num carrinho doado por uma irmã da igreja. Sorria com facilidade, e às vezes, parecia me entender mais do que qualquer adulto. Havia dias difíceis, dias em que faltava dinheiro para a fralda, ou em que o leite secava, e eu precisava segurar o choro de fome junto com ele. Mas havia também dias de milagres pequenos, como o domingo em que cheguei cansada e uma irmã me entregou um envelope. Disse que não era dela, disse que alguém, de forma anônima, sentiu no coração de abençoar a menina do bebê. Dentro do envelope, notas dobradas com cuidado. Dinheiro suficiente para comprar mantimentos por 1 semana. Não era muito, mas naquele momento, parecia o céu inteiro me respondendo. Naquela noite, me ajoelhei pela primeira vez em meses. Não para pedir, mas para agradecer. E foi nesse tipo de oração que minha fé começou a criar raízes. Na semana seguinte, recebi uma ligação do pastor da igreja. Ele disse: Larissa, temos uma vaga de secretária no escritório da igreja. É meio período, pensei em você. Minha reação foi de medo, não me achava capaz. Tinha passado os últimos anos vivendo por alguém que me deixou. E agora precisava aprender a viver por mim, mas aceitei. Era uma sala pequena, com uma mesa simples, uma estante de livros e um computador antigo. Eu organizava papéis, atendia telefonemas, cuidava da agenda dos cultos. Parecia pouco, mas para mim era um recomeço inteiro. No primeiro mês, recebi meu pagamento, valor simbólico, mas suficiente para comprar as coisas do meu filho e ajudar minha mãe em casa. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. E mais do que isso,
Era sobre liberdade. Porque eu não era mais só a mulher que foi abandonada com um bebê. Eu era Larissa, filha de Deus, reconstruída por dentro. Uma tarde, fui chamada na sala do pastor novamente. Ele disse que um jovem missionário iria passar uma temporada com a igreja. Disse que ele ajudaria nos cultos, nas visitas e nos projetos sociais, e que talvez eu pudesse apoiá-lo com a organização da agenda e materiais. Eu sorri com respeito. Disse que faria o que estivesse ao meu alcance. Dias depois, ele chegou. Nome simples. Sotaque do interior. Sorriso gentil. E um olhar que desde o primeiro momento não me julgou. Trabalhávamos juntos toda semana. Ele respeitava meus limites. Era educado, atento, sempre tratava meu filho com carinho, mas eu não pensava em romance. Meu coração ainda estava em pedaços demais para abrir espaço para alguém. E no fundo, ainda tinha medo. Medo de acreditar. Medo de confiar de novo. Certa tarde, enquanto imprimíamos um material da escola bíblica, ele me perguntou: "Você acredita que Deus restaura tudo mesmo?" Demorei para responder, mas disse: "Acredito. Mesmo quando ainda não consigo ver." Ele sorriu e disse: "Eu também." Foi só isso. Mas aquela conversa ficou em mim. Naquela noite, enquanto colocava meu filho para dormir, lembrei da promessa que eu mesma fiz no altar, semanas antes. Disse a Deus que seguiria, mesmo sem entender. E ali, vendo aquele bebê adormecer com a respiração leve, eu entendi que às vezes o milagre não é um trovão, é um silêncio cheio de presença. Era isso que eu vivia agora. Um milagre sussurrado. Um recomeço que não fazia barulho, mas que estava me transformando inteira. No domingo seguinte, durante o culto, me peguei olhando em volta, pessoas orando, gente cantando, famílias reunidas. E eu ali, com meu filho no colo, e meu coração pela metade, mas sentindo pela primeira vez que eu fazia parte de algo maior. No meio da pregação, o pastor disse: "Às vezes, Deus não muda as circunstâncias logo, mas Ele muda você. E então, o resto vem." Senti como se fosse para mim. E naquele instante, não pedi nada, só fechei os olhos e deixei Deus continuar, porque agora eu sabia, Ele tinha começado, e Ele não para no meio. Aquela semana começou como qualquer outra, rotina com o bebê, serviço na igreja, o mesmo cheiro de café na sala pequena, o mesmo som do ventilador antigo rodando devagar. Mas havia algo diferente em mim, como se os dias estivessem mais leves, como se o peso que eu carregava estivesse, aos poucos, se transformando em asas. Eu sentia que algo novo estava por vir, mas não imaginava que seria ele. Na quinta-feira à tarde, o telefone da igreja tocou. Eu atendi, e a voz do outro lado congelou meu sangue. Larissa era ele, o pai do meu filho, o homem que sumiu sem deixar bilhete, o dono das promessas vazias e dos olhos castanhos. Eu não disse nada por alguns segundos, nem sabia se era real. "É você?" Eu respondi apenas: "É." Silêncio. Então ele falou: "A gente precisa conversar." Eu quis desligar. Quis gritar, quis fugir, mas alguma coisa me fez ouvir. Ele disse que estava na cidade, que queria ver o filho, que queria me ver. Eu respirei fundo e disse: "Não sei se isso é uma boa ideia." Ele insistiu. Disse que estava arrependido, que não dormia direito desde o dia em que foi embora. Disse que viu nossas fotos, que chorou, que pensou em voltar muitas vezes, mas nunca teve coragem. E agora queria tentar consertar tudo. Quando desliguei, fiquei parada por minutos. As mãos tremiam. O mundo girava devagar. Meu filho dormia no berço, tão pequeno, tão inocente. E eu, de novo diante do mesmo homem. Só que agora, eu não era mais a mesma mulher. No fim da tarde, contei à minha mãe. Ela me ouviu em silêncio. Depois disse: "Ore, mas ore como quem já tem uma resposta." Foi o que fiz. Naquela noite, ajoelhei com meu filho nos braços e falei com Deus com toda a sinceridade que cabia em mim. "Senhor, eu não sei o que fazer, eu não quero ódio, mas também não quero cair de novo. Se for para ele voltar, que seja só se vier com verdade." Na manhã seguinte, recebi uma mensagem. Era ele pedindo para me encontrar na praça em frente à igreja. Eu aceitei. Me vesti com simplicidade, rosto limpo, coração sóbrio. Levei meu filho no colo. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado num banco, cabelo bagunçado, barba por fazer, olhos fundos. Ele se levantou quando me viu. Ficou parado, sem saber o que dizer. Então olhou pro bebê e chorou. "Ele tem meus olhos." Eu fiquei em silêncio. Ele ajoelhou, ali mesmo, na grama da praça. Segurou meu pé com as mãos. "Me perdoa. Por tudo. Por sumir. Por ser covarde. Por não estar aqui. Por deixar você sozinha." Eu não chorei, apenas o ouvi. Ele contou que passou por um momento terrível, que entrou em depressão, que se envolveu com coisas erradas, que se perdeu, mas que foi numa igreja pequena, em outra cidade, que ele ouviu o nome de Deus de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Disse que foi naquele dia que pensou em mim, e que sentiu que ainda havia tempo. Eu perguntei: "Você quer ser pai agora porque sente culpa ou porque sente amor?"
Ele me olhou nos olhos, porque Deus me mostrou o que eu joguei fora e me deu mais uma chance de pegar de volta, não para consertar tudo de ontem, mas para ser diferente de hoje em diante. Eu não respondi de imediato. Peguei meu filho no colo, beijei sua testa e disse: "Você não vai voltar para mim, porque hoje eu estou voltando para mim mesma, mas eu quero estar presente. Mesmo que de longe, se for verdade, você vai provar com constância, com respeito, com fé." Ele concordou. Disse que não esperava meu perdão, mas que esperava ser alguém que um dia merecesse ser chamado de pai. Fui embora com o coração em paz, sem promessas, sem ilusões, mas com a certeza de que minha oração tinha sido ouvida, porque Deus não removeu o passado, mas Ele mudou o meu olhar sobre ele. E isso era o milagre que eu nem sabia que precisava. Depois daquele encontro na praça, a vida não mudou da noite para o dia, mas alguma coisa dentro de mim se assentou. Eu não perdoei tudo de imediato, mas entendi que perdoar era mais por mim do que por ele. Ele tentou manter contato com o bebê, perguntava como estava, mandava mensagem, às vezes pedia para ver, mas eu impus um limite. Disse que se queria fazer parte, teria que fazer de verdade, com paciência, com presença, com respeito ao meu tempo e ao do meu filho. E por incrível que pareça, ele respeitou. Enquanto isso, na igreja, as coisas começavam a florescer. Eu fui efetivada como auxiliar no setor administrativo. Comecei a ajudar na organização de eventos, visitas e até em pequenos devocionais para mulheres que estavam passando por situações parecidas com a minha. Sem perceber, me tornei referência. Não porque era perfeita, mas porque continuei, mesmo cheia de falhas. As irmãs vinham até mim para contar suas dores. E eu ouvia com aquele tipo de escuta que só quem passou entende. Comecei a escrever também. Pequenos textos sobre fé, sobre maternidade, sobre reconstrução. Publicava no mural da igreja. Depois comecei a postar nas redes. As pessoas liam, comentavam, mandavam mensagens. Algumas diziam: "Você escreveu exatamente o que eu precisava ouvir hoje." Isso me tocava profundamente, porque era como se Deus estivesse usando a minha dor para curar a de outros. E aí eu entendi que quando a gente entrega até o que doeu, Deus transforma até cicatriz em ministério. Quanto ao missionário, aquele rapaz calmo que chegou devagar, ele seguia ali, ajudando, servindo, sorrindo. Ele era diferente, não fazia perguntas que invadiam, não forçava conversas, só estava presente. Um dia, estávamos voltando juntos de uma visita à casa de um idoso da igreja. Meu filho estava no carrinho, dormindo. E no meio da conversa sobre boletins e planilhas, ele disse: "Você já percebeu como você floresce quando fala da sua história?" Eu sorri, meio sem graça. "Não sei se é florescer, talvez seja só sobreviver." Ele olhou para mim e respondeu: "Não, é florescer. Sobrevivência é sem raiz. O que você faz tem raiz. Dá fruto." Fiquei sem palavras, mas guardei aquilo com carinho. Nos dias seguintes, ele começou a trazer livros emprestados, devocionais, reflexões. Deixava no escritório com bilhetes como: "Esse aqui tem uma mensagem que lembrou você", ou "Página 36, vai falar com você." E sempre falava. Era como se Deus estivesse usando a gentileza dele para abrir espaço dentro de mim, um espaço que eu nem sabia que ainda existia. Uma noite, após o culto, minha mãe ficou com meu filho, e ele se ofereceu para me levar em casa. Aceitei. No caminho, ele dirigia em silêncio, música suave no rádio. E então ele disse: "Eu sei que seu coração ainda carrega feridas, e não tô aqui para entrar onde não me cabe. Mas se um dia você sentir que pode confiar de novo, que pode amar de novo, saiba que eu oro por você. Todo dia." Foi como se o tempo parasse por alguns segundos. Eu não respondi, nem precisava. Aquela noite foi como uma semente plantada com delicadeza, sem pressão, sem expectativa, apenas uma verdade oferecida. Nos dias seguintes, essa frase ecoava na minha mente: "Eu oro por você." Todo dia. Aquilo era mais do que palavras bonitas, era cuidado, era alguém olhando para mim, e não só para minha dor, e aquilo me desarmava. Em uma manhã chuvosa, abri meu caderno de anotações e escrevi: "Fé também é deixar alguém novo entrar, mesmo com os estilhaços antigos no chão." Fechei o caderno e respirei fundo. Estava pronta para abrir uma nova página, não por carência, não por falta, mas porque, finalmente, eu tinha reencontrado a mim mesma. E quando a gente se encontra, o amor certo não assusta, ele acalma. O tempo passou devagar, e ao mesmo tempo, depressa demais. Eu não sabia que paz também podia ser silenciosa assim. Meus dias estavam cheios, trabalho na igreja, cuidados com meu filho, alguns devocionais, textos escritos com fé e lágrimas secas. Eu já não esperava mais um milagre que me salvasse de tudo, mas percebia, aos poucos,
que já estava vivendo dentro dele. Certo dia, o missionário chegou mais cedo ao escritório. Ele trazia um envelope simples, marcado com a letra dele. Entregou e disse apenas: "Você vai entender." Fiquei olhando, sem abrir. Ele sorriu, disse que voltava mais tarde e saiu. Quando abri o envelope, havia uma carta, escrita à mão. Dizia assim: "Larissa, desde o primeiro dia em que te vi, algo no seu silêncio falava mais do que qualquer palavra. Vi a sua força, vi a sua fé cansada, mas viva. Vi o amor com que você cuida do seu filho. E sem querer, comecei a orar por você." Não porque eu esperava algo, mas porque você me mostrou como a dor pode florescer. Eu não quero invadir o que ainda está se curando, mas quero te dizer que, se um dia Deus tocar no seu coração, eu tô aqui, não como um salvador, mas como alguém que te admira e que estaria honrado de caminhar ao seu lado, com fé, com verdade e com respeito. Fechei a carta com as mãos trêmulas. Não era como as promessas vazias que ouvi antes. Ali havia outra coisa. Havia tempo, havia cuidado. Havia espaço para minha escolha. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei ao lado do meu filho, que dormia profundamente, e pensei na mulher que eu era antes, na que eu me tornei, e na que eu ainda estava descobrindo ser. Me perguntei se estava pronta, se Deus realmente me estava permitindo recomeçar nesse nível. A verdade é que o medo gritava, mas havia algo ainda mais alto que ele: a paz. No domingo, cheguei à igreja como sempre, cabelo preso, vestido discreto, coração acelerado. Ele estava lá, cumprimentando os irmãos, sorrindo com as crianças, mas não veio até mim, e isso de alguma forma me confortou, porque não era pressão, era presença. Durante o culto, o pastor pregava sobre confiança, sobre como Deus não apenas cura, mas reconstrói. Ele disse: "Tem gente aqui que acha que já viveu tudo o que tinha para viver, que o melhor ficou no passado, mas Deus está dizendo: eu ainda escrevo histórias novas." Meus olhos encheram de lágrimas. Era como se o céu tivesse me chamado pelo nome. Depois do culto, saí discretamente, fui até a pracinha ao lado da igreja, onde tudo tinha começado meses atrás. Sentei no banco de madeira, olhei para o céu alaranjado, respirei fundo. Minutos depois, ouvi passos. Era ele. Sentou do meu lado, mas manteve distância. Ficamos alguns segundos em silêncio. Então, sem olhar diretamente, eu disse: "Eu li a carta." Ele sorriu de leve. "Tudo bem. Não precisa dizer nada." Mas eu continuei. "Só queria que você soubesse que eu nunca imaginei que alguém pudesse olhar para minha bagunça e ver beleza." Ele ficou quieto. Então eu completei: "E que talvez Deus esteja me ensinando a olhar assim também." Ele apenas respondeu: "É assim que ele nos vê, não como fomos, mas como podemos ser." Ficamos ali, sem pressa, sem rótulos, sem promessas, mas com algo novo nascendo, algo que não precisava de nome ainda, porque já tinha raiz. Naquela noite, escrevi no meu caderno: amor não é quando alguém te completa. Amor é quando alguém te vê inteira, mesmo quando você ainda está se montando. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi com o coração leve, porque agora eu não tinha só sobrevivido, eu estava pronta para viver. O mês seguinte chegou como um vento leve. As folhas da mangueira no quintal balançavam com delicadeza, como se a vida sussurrasse: tá tudo se ajeitando. Não rápido, não sem dor, mas com doçura. Na igreja, eu seguia firme, na salinha das crianças, nas reuniões de mulheres, nas tarefas do escritório. Já não andava mais com a cabeça baixa, nem sentia vergonha de ser quem eu era. Meu filho completou 1 ano. Fizemos uma festinha simples na casa da minha mãe. Bolo de chocolate, refrigerante, risadas. Ele correu pela sala segurando um brinquedo velho. E quando me abraçou, eu chorei, porque lembrei de tudo o que passei e de como cheguei ali, inteira. Poucos dias depois, o missionário me chamou para conversar. Ele parecia nervoso. Suas mãos suavam, mas os olhos estavam em paz. Disse que precisava compartilhar algo comigo. Fomos até a pracinha da igreja, nosso lugar silencioso, sem pressa. Ele começou: meu tempo como missionário aqui está chegando ao fim. Senti um aperto no peito. Ele continuou: mas antes de ir, eu precisei orar. Muito, porque eu sei o que meu coração sente. E não queria tomar nenhuma decisão sem paz. Fiquei calada. Ele puxou do bolso um envelope. E dentro dele, havia 2 papéis. O primeiro era uma carta da liderança da igreja, convidando-o a continuar em tempo integral, com apoio, moradia e plano para a expansão do ministério. O segundo era uma carta escrita por ele mesmo, endereçada a mim. Eu não abri na hora. Ele apenas disse: você me ensinou o que é amor que espera, amor que respeita, amor que ora. E se um dia você quiser recomeçar comigo, não como quem precisa, mas como quem escolhe, saiba que eu tô aqui. Mas mesmo que não, eu sigo orando por você. E isso ninguém me impede. Ele levantou, sorriu e foi embora. Fiquei sozinha naquele banco, com o envelope no colo, com a alma tremendo. Naquela noite, abri a carta. Era simples, direta, linda.
Ele dizia que não queria consertar o que outro homem destruiu, nem apagar o passado, mas queria escrever um presente novo, com fé, com respeito, com verdade. E que, se eu dissesse sim, ele pediria minha mãe em bênção antes de qualquer passo. Eu não respondi de imediato. Passei dias orando, conversando com Deus, comigo mesma. Lembrei de todas as promessas que me machucaram, de todas as vezes que confiei e fui deixada. Mas também lembrei de todas as orações que fiz, pedindo a alguém que amasse meu filho como filho, que me amasse sem pressa, sem máscaras. E percebi que Deus estava respondendo, do jeito dele, no tempo dele, sem barulho. Falei com minha mãe. Ela ouviu em silêncio. E então disse: Filha, esse homem não veio te salvar. Ele veio para caminhar com você. E isso é resposta. Ela sorriu, me abraçou e orou comigo. Naquela oração, eu chorei. Mas não era mais choro de dor, era choro de alívio. No domingo seguinte, levei meu filho pela mão até o culto, vestido novo, laço no cabelo, paz no rosto. Durante a pregação, o pastor falou sobre confiança, sobre como às vezes o que mais nos assusta é justamente o que Deus está nos dando de presente. Olhei para ele, ele olhou de volta, e quando o culto terminou, fomos até a frente da igreja. Minha mãe estava ao lado, alguns irmãos que acompanharam toda a nossa história também. E ali, sem holofotes, sem romantismo exagerado, ele segurou minha mão e disse: Eu não quero um conto de fadas, quero uma história real, escrita com fé, dia por dia, com Deus no centro. Você me permite tentar? Olhei para ele, olhei para o meu filho, olhei para o céu e disse: Sim, não houve fogos, nem aplausos, apenas uma certeza serena, de que depois de tanto caminhar por vales escuros, eu estava pisando num terreno firme, porque agora eu sabia, Deus não só restaura, Ele surpreende. A gente não muda de vida num estalar de dedos, nem começa uma nova história sem ouvir os ecos da antiga. Nos dias que seguiram aquele sim, eu aprendi que amor não se vive só com o coração. Se vive com atitude, com perdão diário, com diálogo, com renúncia e com Deus no meio, sempre. Não fizemos festa de noivado, nem anel caro, nem anúncio público, mas fizemos oração, de mãos dadas, ajoelhados no mesmo lugar onde tudo começou. Ele pediu a Deus que o ensinasse a ser um homem de verdade, que o capacitasse a ser um pai, mesmo sem ter sido um antes, e que me amasse não pelo que eu vivi, mas por tudo que Deus ainda queria fazer em mim. E eu pedi coragem, para não sabotar a felicidade. Para não fugir quando a vida me surpreendesse de novo. Decidimos ir com calma. Começamos a fazer devocionais juntos, à distância. Trocávamos áudios, orações, versículos. Ele passou a me visitar com frequência, mas sempre com respeito, sempre com cuidado. Meu filho o amava, chamava pelo nome, sorria quando ele chegava. E aquilo me emocionava, porque por mais que fosse difícil admitir, era bonito ver alguém querendo estar, não só comigo, mas com quem veio comigo. Certa tarde, sentamos no banco da pracinha e ele disse: Quero te pedir em casamento, mas não quero pressa. Quero te pedir agora e construir o sim, dia após dia, até o altar. Eu nunca tinha ouvido algo assim. Não era impulso, era entrega. E eu disse: Então vamos construir juntos, com calma, com oração e com verdade. Começamos a sonhar juntos. Sonhos simples. Ter uma casa com quintal, cultivar um jardim, fazer um café quente aos domingos, contar histórias bíblicas antes de dormir, criar nosso filho com princípios, fé e amor. Um dia, durante uma reunião de mulheres, fui convidada a dar um pequeno testemunho. Sentei diante de irmãs que eu admirava e contei minha trajetória, o abandono, a dor, a vergonha e depois a reconstrução, a fé que nasceu do pó. Enquanto falava, vi olhos marejados, irmãs chorando baixinho, outras segurando minha mão com força. Ali eu entendi. Minha dor não foi em vão. Ela virou ponte. Nos domingos seguintes, fui chamada para liderar pequenos grupos. Comecei a escrever devocionais para mulheres que estavam recomeçando como eu. Me vi como uma nova mulher, não mais definida pelo que me faltava, mas firmada pelo que Deus construiu em mim. E então, chegou o dia do batismo, não o meu, o dele. Ele já era cristão, mas quis reafirmar publicamente a fé que agora carregava com mais convicção. Foi um dia lindo, sol alto, igreja cheia, famílias reunidas. E quando ele saiu da água, com as mãos erguidas e os olhos fechados, meu coração se aqueceu de um jeito que eu não sei explicar. Era como se Deus dissesse: Tá vendo, filha? Eu não te esqueci. Eu estava escrevendo, no silêncio, com cuidado, com amor. Naquele mesmo dia, ele se ajoelhou diante da minha mãe, pediu sua bênção. Disse que a admirava como mulher de fé e que queria ser, todos os dias, um motivo de orgulho para ela. Minha mãe chorou. Disse apenas: Cuide das duas e nunca pare de orar. Voltamos para casa naquela noite em silêncio, mas era um silêncio cheio, cheio de promessas não ditas, mas vividas, cheio de planos que agora não doíam. Na porta da casa, ele segurou minha mão e disse: Eu ainda não tenho muito, mas tenho certeza, de você, de nós,
De Deus, eu sorri. Então temos tudo. Naquela noite, escrevi mais uma vez no meu caderno: quando Deus promete, Ele cumpre. Às vezes com demora, às vezes com surpresa, mas sempre com perfeição. E adormeci com o coração quieto, não vazio, não desesperado, mas preenchido de fé, porque o que começou com abandono, agora caminhava rumo à aliança, uma que o céu já tinha firmado. Os dias que vieram depois do batismo foram leves, não sem lutas, mas com um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Eu acordava cedo, fazia meu devocional, preparava o café, cuidava do meu filho, ia para a igreja com o coração quieto. A rotina que antes me sufocava, agora era bênção. Mas Deus tem um jeito de sempre ir além, e foi numa tarde comum que tudo começou a mudar. Recebi uma ligação da liderança da igreja. Haveria um congresso regional, reunindo líderes de várias cidades. Eles queriam que eu compartilhasse meu testemunho. Confesso que, na hora, quis recusar. Eu? Falar para tanta gente? Mas o pastor disse: Larissa, sua história tem tocado pessoas em silêncio. Tá na hora dela ser voz. Respirei fundo, orei, aceitei. Preparei meu testemunho com carinho, não em tom de espetáculo, mas como quem oferece algo precioso. Não por orgulho, mas por gratidão. No dia do evento, me vesti com simplicidade, roupa leve, cabelo preso, Bíblia nas mãos. Quando entrei no auditório e vi tanta gente, minhas pernas tremeram, mas ao subir no palco, algo mudou. Não era sobre mim, era sobre o que Deus tinha feito, no lugar onde todos pensaram que nada floresceria. Contei tudo, sem vergonha, sem florear, com verdade. Falei do abandono, da dor, do desespero, da carta na pracinha, do amor que chegou sem pressa, e da fé que segurou tudo quando tudo parecia desabar. Enquanto eu falava, via rostos emocionados. Algumas mulheres choravam, outras seguravam a mão umas das outras. Era como se, ao ouvir a minha história, cada uma acessasse a própria. Ao final, o silêncio foi profundo. Então, alguém aplaudiu, e outros seguiram. Mas o que me marcou foi a mulher que veio até mim depois, segurando um bebê nos braços, com os olhos cheios de dor. Ela disse: eu ia desistir, mas agora acho que vou tentar mais um pouco. Aquilo me desmontou por dentro, porque percebi, minha cicatriz virou cura para alguém, e isso é Deus. Na semana seguinte, recebi um novo convite. Um ministério de apoio a mulheres em situação de abandono e violência queria minha participação num projeto piloto. Eles queriam que eu liderasse grupos de apoio, com base na fé, com escuta, com reconstrução. De novo, o medo falou primeiro. Mas depois, a oração calou o medo. Conversei com meu noivo. Ele ouviu, apoiou, orou comigo. Disse: Deus não te levantou para ficar escondida. O que Ele fez em você, Ele quer fazer por meio de você. E ali, decidi aceitar. Começamos com um grupo pequeno, 5 mulheres. Histórias diferentes, mas todas com o mesmo cansaço no olhar. Nos primeiros encontros, pouco foi dito, mas aos poucos elas começaram a falar. Sobre abandono, sobre violência, sobre medo, sobre fé, sobre recomeço. E eu não falava como especialista, falava como uma de nós. Um dia, uma delas me disse: Larissa, quando você fala, a gente sente que tem esperança, porque a gente vê que doeu, mas também vê que você tá aqui, em pé. E aquilo me lembrou de onde vim, de uma mulher que mal conseguia olhar nos olhos, que achava que sua história tinha acabado, mas que descobriu que Deus escreve com tinta invisível até que a gente confie. Naquela noite, em casa, sentei no quarto do meu filho. Ele dormia tranquilo. O mesmo bebê que me olhou com os olhos de Deus, quando tudo era escuridão. Meu noivo entrou, me abraçou pelas costas e disse: você é a resposta, não só minha, mas de tantas que nunca tiveram chance de recomeçar. E eu chorei, de novo. Mas agora era um choro de quem sabe que não tá só sobrevivendo, tá multiplicando vida. Então, escrevi no caderno mais uma vez. O lugar que parecia meu fim virou meu altar, e a dor que me calou hoje é minha voz. Porque quando Deus restaura, Ele amplia. O grande dia chegou sem alarde, sem buquê de revista, sem vestido de novela, sem convidados famosos, mas com uma paz que fazia o coração pulsar devagar, como uma melodia de Deus sussurrada ao fundo. Era o dia do nosso casamento. O templo da igreja estava enfeitado com simplicidade, flores do campo, bancos limpos, sorrisos sinceros. Eu entrei com o meu filho no colo. Não havia marcha nupcial, havia louvor, havia gratidão. Enquanto caminhava até o altar, só conseguia lembrar das noites em que chorei no travesseiro, das madrugadas em que pedia força para Deus, das vezes em que achei que nunca mais amaria. E ali estava eu, sendo amada, com verdade, com fé, com raiz. Ele me esperava de terno simples e olhos marejados. Quando me aproximei, segurou minha mão com leveza, como quem diz: eu tô aqui,
e vou continuar. O pastor iniciou a cerimônia com uma oração, e antes de trocar as alianças, fizemos algo diferente. Oramos um pelo outro. Ele pediu a Deus que me protegesse, que o ensinasse a ser marido e pai segundo o coração do Senhor, que nunca deixasse faltar riso, respeito e perdão entre nós. E eu pedi a Deus que nos fizesse fortes no dia mau, que nos lembrasse sempre de onde viemos, e que o nosso lar fosse luz para quem entra e refúgio para quem mora. Não houve aplausos ensaiados, mas lágrimas sinceras. Não houve votos ensaiados, mas palavras que nasciam da alma. Ao final, caminhamos juntos para fora da igreja, com meu filho rindo no meio de nós, como se fosse ele, o milagre mais vivo de todos. Tiramos poucas fotos, mas registramos tudo com o coração. Fomos para casa. Sim, para casa, porque o casamento foi celebrado com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Nos meses seguintes, nossa rotina era cheia de simplicidade. Café com pão fresco, devocional em família, correria com fralda, trabalho, igreja, bilhetes colados na geladeira com versículos e lembretes de amor. A gente não era perfeito. Tínhamos dias difíceis, discordâncias, cansaço, mas a diferença é que agora havia oração entre cada espaço de dor e fé entre cada silêncio. O projeto com mulheres cresceu, passou a alcançar outras igrejas. Chegamos em presídios femininos. Escrevi um livreto com meu testemunho. Chamaram de Sobreviventes com Propósito. E todas as vezes que eu lia os relatos de quem se identificava, eu lembrava de onde tudo começou, num quarto escuro, com um bebê no colo e um vazio no peito. E agora, olha onde Deus nos trouxe. Meu filho cresceu vendo fé sendo vivida, vendo perdão sendo praticado, vendo o amor sendo ensinado, não só com palavras, mas com ações. Ele orava antes de dormir. Dizia que quando crescesse, queria ser alguém que ajuda mamães tristes a sorrirem de novo. E eu sorria, porque sabia que até ele, tão pequeno, já entendia o que era propósito. Num domingo à tarde, sentamos no quintal da nossa casa. Era pequena, mas tinha flores, tinha cheiro de café, tinha riso no ar. Ele me olhou e disse: "Você já pensou se aquele homem não tivesse te deixado?" Pensei por um segundo. E respondi: "Eu teria me perdido tentando ser amada por alguém que não sabia amar, e nunca teria descoberto o amor de verdade." Ele me abraçou forte. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que doeu, porque sem aquilo eu nunca teria encontrado você. E eu entendi. O milagre maior não foi Deus ter trazido alguém novo, foi Ele ter feito nova, a mulher que um dia foi deixada para trás. Hoje, quando conto essa história, não conto como quem venceu sozinha, conto como quem foi conduzida, porque no dia em que me deixaram com um bebê no colo, Deus já tinha começado a escrever a segunda parte, e ela foi melhor do que eu pedi, mais leve, mais linda, mais cheia dele. Última anotação no meu caderno: o abandono me quebrou, a fé me refez, e o amor me ensinou que Deus não dá voltas, Ele faz caminhos.